E o IBGE anunciou o estudo de crescimento da população brasileira, né? Pois é, a cidade de São Paulo continua sendo a mais populosa do país, com mais de 12 milhões de habitantes. Notícias do Bem preparou uma reportagem especial para você sobre esse assunto. 213,3 milhões de pessoas até o primeiro semestre de 2021. Esta foi a estimativa da população do país divulgada pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. No ano passado, éramos 211 milhões de habitantes. Os dados foram publicados pelo Diário Oficial da União no fim de agosto. O crescimento populacional de 2020 para 2021 foi de 0,74%, de acordo com o IBGE. A estimativa traz São Paulo como o estado mais populoso do país, com 46,65 milhões de pessoas. Minas Gerais é o segundo com 21,41 milhões, seguido do Rio de Janeiro, com 17,46 milhões. O país tem apenas 3 estados com menos de 1 milhão de habitantes: Roraima com 652,7 mil, Amapá com 877,6 mil e o Acre com 906,9 mil. Para este sociólogo, gerenciar o crescimento da população ainda é um problema. De acordo com os dados do IBGE, a gente teve então um crescimento de praticamente de 2 milhões de pessoas do ano de 2020 para 2021. É um crescimento, né, que gira em torno de 0,7% e é um crescimento que percentualmente vem decrescendo. Se a gente for pegar nos anos 60, anos 70, o crescimento populacional brasileiro girava em torno de 3%, 2%. Então, se a gente for olhar na história, existe uma tendência de decréscimo do crescimento. E essa tendência vai gerar uma estagnação mais ou menos ali na década de 40, 50. Mas claro que tem um crescimento populacional, isso é inegável. E aí a gente tem que pensar em políticas públicas adequadas para esse crescimento populacional. Primeira questão urbana, né? Como lidar com cidades que estão crescendo cada vez mais. É necessário ter plano piloto, é necessário ter uma discussão sobre a infraestrutura urbana, né? Pensando na política pública para as cidades. Mas também a gente tem um fator muito importante, que é o do envelhecimento populacional, né? A pirâmide etária do Brasil vai mudar. E quem vai estar ali na base, né, com uma população muito grande, é justamente a população mais velha. E aí é necessário pensar em políticas públicas adequadas para essa população na área da saúde, na área da previdência, na área do transporte também, né? Afinal de contas, o ônibus, por exemplo, tem que ser adequado para as pessoas mais idosas. E também, por fim, não dá para se pensar em aumento populacional, envelhecimento da população e cidades mais conectadas sem pensar a questão da sustentabilidade. É urgente pensar realmente em uma noção de uma cidade mais verde, mais interconectada, menos dependente de transporte individual, né, muito mais dependente de transporte público e que funcione. Né? A gente já está num nível muito complicado de degradação ambiental, então é necessário pensar em estímulos cada vez maior para essas áreas, em políticas públicas ambientais. Caso contrário, o caos, né, nas grandes cidades vai se tornar cada vez maior, ainda mais atrelado a questões relacionadas ao clima, né, com chuvas, enchentes, e isso tende a piorar cada vez mais. Então, é necessário, sim, pensar em políticas públicas adequadas, em primeiro momento, para a população mais velha, que vai ser vai ser a maior parte da população brasileira, e, em segundo lugar, voltadas para a sustentabilidade e para a infraestrutura urbana.